Olha só, ai, que linda! Olha! Gente, chica é outra coisa, né? Vê? Vou aprender, não vou fazer isso no meu agora. Tá vendo, né? Isso vai ficar pros bastidores depois. É. Olá, bem-vindos a mais um Dane-se Cast. Eu já começo falando. Em Romanos 12:7 diz assim: Se o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo esse cuidado. E é disso que nós vamos falar hoje, porque eu estou com duas autoridades aqui, em uma das maiores comunidades de São Paulo. E é muito prazer, é uma honra, estou até nervosa de tê-los aqui comigo, que é o Paulo César Marciano. Muito prazer, seja Obrigado. bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E Elaine Vital Marciano, muito prazer. Ai, o prazer é todo meu, Dani. Eu agradeço assim imensamente estar aqui hoje. Que honra, honra para mim. Gente, eu fiquei mais apaixonada por vocês, é lógico, porque eu fui conhecendo um pouquinho, né? Faz um pouco tempo que eu tô aqui e já me apaixonei por eles, pelo trabalho que eles fazem, é isso que nós vamos debater aqui hoje. Mas eu me apaixonei mais ainda quando eu soube que vocês eram casados. Que lindo! Você não sabia, Dani? Não é? E aí, lógico, né, que eu fico stalkeando, e o nosso amigo ali gosta. Eu falei, como assim? Porque eu sempre vejo vocês aqui, né? Cada um fazendo o seu trabalho. E aí, porque eles são daqui, gente, também, né? Do SampaCast. E aí, quando eu fui olhar, eu falei, que lindos! Então, assim, trabalham juntos, né? Sim. Num projeto maravilhoso e muito, nos dias de hoje, muito educador, promissor para o nosso mundo que a gente vive. E assim, para mim é uma honra, porque eu gosto muito desse assunto. E fique aí conosco que você vai ver muitas coisas bacanas aqui. Eu já quero presentear vocês, né? Obrigado. Obrigada, Dani. Imagina. Ai, que Obrigadão, bom. viu? Como sabe, né, que a gente é Ai, chocolate. que delícia! Quem não é, né? Você adivinhou? Ai, obrigada, Dani. Imagina. Brigadão Para mim mesmo, é um viu? prazer Obrigado, viu? mesmo ter vocês aqui. E eu gostaria de saber, então, nós gostaríamos de saber, né? A partir desse amor todo, desse matrimônio de vocês aí, como que foi para vocês chegarem até aqui, trabalhando com cultura, né, com a editora? Vocês já tinham isso em mente? Foi quando vocês começaram, vocês casaram e começaram a trabalhar juntos? Como que foi isso daí? Conta para nós a história de vocês. Nossa, história trabalhadora, né? Juntos. Você quer começar, PC? Você que Eu sabe. te dou a honra. Tá bom, obrigado. É uma história longa, tá? Então, assim, É. vou tentar não me estender muito. Na verdade, assim, tanto eu, tanto a Elaine, nós somos moradores daqui há muito tempo, aqui de Heliópolis. Eu nasci e a Elaine chegou pequenininha, com 4 anos. com 4 anos de idade. Então a gente costuma falar que a gente é cria, né? Cria da favela. Sim. A gente viu essa favela desenvolver. Então a favela começa em 71, 72, mais ou menos quando ela começa, quando ela nasce, Heliópolis, né? De uma forma totalmente diferente do que é hoje. Enfim, bem lá Sim. no início mesmo, com todas as dificuldades, enfim. E eu venho nascer em 78, então quer dizer, né? A favela é mais velha do que eu. Sim. Então a gente tá ali desde pequeno. Só que assim, a gente sempre teve que, assim, eu me identifico como artista desde criança, né? Desde criança você perguntasse o que eu queria ser, eu falava o que eu queria. Uma hora eu queria ser popstar de banda de rock, outra hora eu queria ser de grupo de samba, outra hora eu queria ser ator da Globo. Mas eu sempre queria ser artista, né? Só que o meu caminho levou para outro lugar. A gente sempre teve que fazer trabalhos convencionais, então eu tenho várias profissões, enfim. E no caso da Helene também não é muito diferente, né? Mas tem uma hora que quando você tem a vocação, você tem que entender que não dá para fugir disso, porque você está fugindo da sua essência, né? Então eu já com meus 30 anos de idade, a gente já estava junto, eu com meus 30 anos de idade, eu vi que eu ia morrer, assim. Eu não tinha mais qualidade de vida Uhum. exercendo outras funções. Fazia arte, fazia quando dava. Então, a arte na minha Ficou uma vida segunda parte, né? virou hobby. Um É como se hobby. fosse hobby. E não era para ser hobby. Olha só. É Tinha só que ser quando minha. dava, né? A Quando arte dava. ficou pra gente é quando dava pra fazer.
quando dava pra fazer. E às vezes esse dava pra fazer, não dava pra fazer, porque você tinha vários outros problemas pra resolver, né? Prioridades, né? Tinha várias outras coisas. Você já tem família, aí pro outro lado você tem tio, tem tia, tem vó, tem mãe, tem pai, pessoal, todo mundo com problema. Então, uma folga que você programava pra fazer Você determinada estava sempre coisa, socorrendo. quando via tinha que socorrer alguma coisa. Então, E o isso foi trabalho deixando convencional também, né? também. Às vezes tinha no fim de semana, principalmente o PC, assim, de fim de semana, às vezes tinha que fazer uns plantão, tinha que estar lá trabalhando, então a gente mudava tudo. E ele trabalhava com o quê? Você trabalhava com o quê? Eu era gerenciador de risco. Tá. É área de militar, né? Assim, vem da área militar. Eu Uhum. trabalhava dentro de uma seguradora. Dentro de uma Você seguradora. diminui os riscos de Acidentes, tudo isso. entendi. Então eu fazia muito, eu era supervisor, então eu fazia muito plantão, tinha que cobrir. Então quando tinha, muitas vezes eu programava alguma coisa e tinha algum problema, você tinha que parar tudo e viajar para a cidade que eu era Isso. responsável, coisa do tipo. Quer dizer, não tinha vida própria, vamos dizer Uhum. assim, sabe? CLT, no meu caso, assim, consumia muito, Muito. assim, principalmente fim de semana, Sim. feriado, eu não tinha data. O meu Natal e Ano Novo, quem determinava onde eu ia passar era a Era empresa, empresa. não era É. eu, entendeu? Então, assim, não dava para viver de arte. Aí, com o tempo, depois de 10 anos de ofício nessa empresa, aí eu chutei tudo e aí fui tentar viver de arte. Mas aí tudo muito difícil, eu não tinha network na Uhum. área, porque eu não conhecia ninguém, eu não tive tempo de Não conhecer dava Não tempo, ninguém. né? dava, né? Não, eu tava imerso. Era um círculo ali, né? Meu network era outra coisa, assim. Então, aí, resumindo a história, eu fui aos pouquinhos, comecei a entrar, que não sei o quê. Quando eu comecei a entrar, assim, que eu já estava um tempo, e daí foi em 2009 que eu faço essa transição, em 2013, mais ou menos, ela sentiu necessidade de fazer a transição É. também profissional. Eu comecei, né, a ter também a vontade. Por ver ele. Por ver ele, e aí eu comecei a ter outros entendimentos. Mas vocês já estavam juntos? Já estávamos juntos. Ele já tinha saído, já estava galgando realmente, né, a profissão que ele queria realmente exercer, e eu continuava ainda no CLT. Ainda continuava. Só que assim, eu já estava, acho que 15, 16 anos na mesma empresa. E aí eu comecei a enxergar umas coisas que eu comecei nessa empresa, eu tinha 20 anos, então eu comecei a enxergar algumas coisas que eu falei, meu, não é legal, não é isso que eu quero, não é desse jeito. Então eu trabalhava numa empresa, né, que é de um segmento muito machista, que é Uhum. pneus. Nossa, Então, totalmente. Né? totalmente. Então eu trabalhava só com empresas de ônibus e transportadoras. Então era tudo muito de grande escala. E aí, assim, era um mundo muito machista. Mas, assim, eu era muito nova, eu vou falar a verdade que eu sofria o machismo, mas a gente pensava, o homem é assim mesmo. É do Normal, homem, né? Como é se o fosse normal. normal do que a sociedade impõe para que seja normal, e não é, né? É o normal, é o normal. Eu vou falar que eu mudei muito, assim, de enxergar isso quando eu entrei no meio realmente cultural. Uhum. Parece que, eu até falo hoje pro PC que a minha cabeça deu, assim, explodiu Abriu, né? quando eu entrei Abre a visão, na né? cultura. Assim, abriu totalmente. Você sabe que eu venho desse mundo também, né? Eu fiz logística, Então, né? Olha Então que vocês trabalhava. sabem. Totalmente Totalmente só machista. homem, machista. Eu E trabalhava. eu desmistifico, eu venho para desmistificar isso, sabe? Eu dei aula para os alunos na área de logística, e aí eu pergunto antes, eu falo, o que você acha que é logística? Não é só carregar peso, não é só para homem. Isso Eu mesmo. vou lá, desmistifico tudo. O pessoal fala, nossa, é isso, Dani, é isso. São Porque assim, se você estratégias não também. trabalhar em cima, fica só hostilizado ali para Isso. os Eu homens, né? trabalhava, você vai se identificar agora, eu trabalhava na prevenção de roubo de carga. Olha só, Imagina totalmente. como que. Sim, e é loucura, né? Mas, PC, quando você fala que você sempre gostou dessa arte desde pequeno, que te levou, nascido na favela, como vocês falam, né? Isso. Nascido na favela, que te levou? Porque era difícil, você mesmo falou que ela. E a gente sabe, né, que tinha muitos preconceitos da favela Sim. Heliópolis, e tinha ali as suas dependências ali, né? O que te levou para olhar para a arte e não olhar pro crime, vamos dizer assim, ou para coisas erradas, coisas que não levam a lugar algum? Quando eu nasci com alguns problemas neurológicos e com dislexia. Tá. Só que a dislexia só foi laudada depois dos meus 29 anos, se não me engano, quando eu fui laudado. Até então eu não sabia que eu tinha dislexia, ou o que era uma dislexia, eu não sabia. E isso me acarretou
num desenvolvimento tardio. Eu demorei muito, principalmente para falar. Então, com 4 anos de idade, eu não falava direito. E aí, alguns médicos, eu só fazia ruído só. Alguns médicos começaram a falar que eu era mudo, Olha que eu só. tinha, que eu era mudo, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, meu pai, que vinha de uma falência, tudo, ele arrumou um trabalho numa metalúrgica em São Bernardo, e lá tinha convênio médico, que era uma novidade para nós, assim, né? A gente nunca teve Que acesso, era nem só para rico, imaginava, né? só para rico. É. E essa empresa deu, e o convênio era muito bom na época, tudo. E aí mudou o rumo das coisas. Que aí eu comecei a ir para médicos com mais recursos, né? Enfim. E aí um médico falou para minha mãe: a gente não sabe ainda o que seu filho tem, mas ele teve alguns problemas neurológicos e tal. Surdo e mudo ele não é. Daí a senhora fica tranquila, uma hora ele vai falar. E nesse consultório, era um consultório bem grande, e ele me deixou à vontade. Ele falou: você faz o que você quiser. E aí teve uma parte de música que tinha uns instrumentozinhos. Olha. Tinha um monte de brinquedo e livro, eu fui pro instrumento. E aí eu fiquei batendo, fiquei fazendo barulho. E aí o médico falou: ó, eu acho que o caminho é aquele ali. Olha, Você coloca, mãe, tenta colocar em tudo que é de arte, a o visão que do der pra médico. colocar, você coloca, e aí a gente vai acompanhando e a gente vê o que que a gente faz. Mas como ele tem problema de comunicação, a música é um excelente canal para O para o desenvolvimento, né? desenvolvimento É, de comunicação. E aí, minha mãe não tinha condições, meu pai, num desespero, foi lá e comprou um violão. O violão era maior do que eu não conseguia. Aí quando arrumou um professor de violão, o professor falou: o braço dele nem alcança. Não tinha coisa. E como eu compro um instrumento que ele não vai que poder não vai usar, né? poder. E Aham. meu pai gastou assim o 13º dele, ainda teve que comprar outro, que tem um irmão com pouca diferença de idade. Então se faz pra um, tem que fazer Tem pro que fazer pro outro. outro. Ele comprou 2 violões e ficou lá, tal. Aí meu irmão começou a ter aula, aí que meu irmão aprendia a passar, porque meu irmão já era maior, Tá. aí ele passava pra mim, enfim, e eu acabei aprendendo a tocar de autodidata, né? Enfim, mas aí ali o bichinho picou, sabe? E aí a escola fez uma parceria com a minha mãe. Os professores começaram a fazer atividades culturais e eu ficava no contraturno. Então, com 7 anos, eu fiz minha primeira peça de teatro. Olha Um só. professor que entendia ali de teatro, um professor de geografia, mas ele já tinha tido experiências na faculdade com teatro. Ele montou uma peça e me colocou. E aí, todo ano ele montava uma peça diferente e eu fazia, até eu sair do círculo escolar, já com 14 anos de Com idade. 14. Então, foi isso. Aí foi tendo vários programas, enfim, iniciativas de pessoas que querem transformar a realidade de onde está inserido. E Sim. aí já sabia que eu precisava, ia me colocando. Nessa brincadeira, eu participava do coral da escola, fanfarra da escola, banda da E escola. aí você Montava uma deslanchou a banda. falar, né? Depois Foi. foi, É Falava, foi, demais. né? eu falava, agora uma coisa que eu vou falar, ninguém acredita. Eu sou gago, gente. É Você é mesmo? gago. Então a Não, gagueira, parece. Porque meu pai era gago, né? E assim, ó, eu até dei alguma coisa que a gente vai estudando comunicação, né? Mas a gente vai dando uma pausa ali, mas não percebe-se. hoje eu consigo controlar muito, né? Desenvolveu, né? Foi desenvolvendo um monte de técnicas, É. né? Para que Mas foram anos também de fono. foi Então, outros. fono pra mim era uma necessidade minha, pessoal, porque era uma coisa, falar errado pra mim era uma coisa que me bloqueava pra sociedade. Olha só, Porque toda vez que eu falava É. errado, o pessoal ria e eu me você travava. travava. Então eu entrava nos lugares, imagina adolescente, você entra nas festas, Uhum. muda e sai calado. Você não conversa com ninguém. Aí Vira eu um era meio. trauma, né, PC? Pra mim era trauma. Então, fono, até quando eu trabalhava, então quando eu comecei a ter convênio, o CLT me deu esse benefício também do Sim, do convênio. convênio. Eu sempre fiz fono. Sempre fiz fono, aí depois eu dava uma pausa, eu voltava, mas eu sempre fiz assim. Então, por isso também, graças a esses profissionais e também técnicos, o teatro me deu muita técnica. Ah, eu amo teatro. Aprender a controlar minhas A cultura, né? emoções, né? Muito. Acho que é Então isso foi. que realmente quando pica não adianta. Não adianta. E você trilha um caminho, aí você vai para um outro lugar, mas você acaba voltando, né? Por isso que eu Sim, comecei esse podcast, que é o dom. É um dom, não tem como fugir, né? Não sim. tem E como quando fugir. você foge disso, você tem uma vocação, você foge disso, gente, é você fugir de quem você é, sabe? Da sua É. essência. Exato, Isso você. machuca muito, sabe? Nossa, você falando Machuca isso, E é muito. assim, é até um presente para mim, porque esse podcast, quase todos que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, que esse podcast é uma ressignificação de quem eu sou na minha essência. Porque eu também sou comunicadora, fui pro lado da logística, porque me permitiu, eu comecei a trabalhar, né, com 18 anos ali, e aí fiquei uns bons anos trabalhando no CLT, mas nunca fugi também de teatro, eu gosto muito de cultura, de livros,
E eu falei, cara, mas o que eu tô fazendo que me deixa feliz, né? Sim. Porque a CLT, como você disse, um círculo ali, É. a CLT te prende. Você não tem muitos benefícios em questão de qualidade. E aí eu saí, algumas vezes que eu saí da empresa, eu sempre faço o que eu gosto, que é me comunicar. Tá junto com pessoas, Elaine. Você sabe disso também, que você também tá nesse mundo, né? Então, é uma ressignificação esse DaniCast para mim. Então, vamos tentar. Eu quero sentar em mesas diferentes. Eu falei isso para Deus no começo do ano. Eu quero sentar em mesas diferentes. E olha onde eu tô. Porque a gente se permite, né? Exatamente. Isso é Muito verdade. legal a sua É história. porque assim, a gente vê que acho que familiarmente, né, a nossa condição tem que ser aquela de sucesso, é você ter um emprego, um CLT, você estar lá mais de 10 anos, você entrar na mesma empresa e sair Antigamente aposentado, era assim, né? sair Exato. aposentado naquela empresa. Então, Segurança. esse era um filho de sucesso, né? Esse era uma pessoa da família de sucesso. Então, eu vi, né, quando o PC larga, né, esse sucesso, porque era bem sucedido na empresa, né, já tinha galgado uma condição lá dentro. Então, quando larga disso, então assim, a família É um choque, né? fica É um desesperado. choque. E aí, agora você não vai trabalhar? Não, mas eu trabalho, né? A gente tá fazendo, porque eu demorei um pouquinho ainda para sair do CLT. Mas por conta de insegurança. isso que eu ia falar, de insegurança e segurança. Insegurança. Tipo assim, você vai tentar e eu seguro as pontas, né? Mais ou menos isso, O né? já saiu. Deixa dar uma Que alguém- segurada e daqui a Isso. pouco eu saio também, que aí, assim, lá para 2015, né? Eu acho que 2016 foi. que eu. Isso, eu falei 2003, mas não. Foi 2015 e 2016, que aí Foi. eu determino realmente, assim, acontecem algumas coisas que eu falo, não, isso não é para mim, não é isso que eu quero. E eu me vejo assim que eu falo, meu, por mais que eu tente mudar esse mercado, por mais que eu tente mudar assim a visão da empresa, porque eu não tenho o que reclamar, a empresa foi ótima assim para Sim. mim, mas o meio era muito masculinizado, tanto é que eles me deram uma oportunidade. Eu fui uma das primeiras mulheres a ser realmente promotora de vendas Olha externa, só. de ir para a rua, então, da empresa. Mas foi muito difícil, assim, machucava muito esse estar toda hora se impondo, ou ter que ter um homem que vai lá e valide o que eu falei, Uhum. ou então achar que junto do pacote, né, que você está oferecendo, né, lá de pneus, você está inclusa nesse pacote. Exatamente. Então, Você tem que ter uma boa jogo de jogo de cintura ali, cintura. né? E uma boa Isso. cabeça, Uma né? boa cabeça. Eu já estava vindo quase 20 anos nesse mercado. Então, eu falei, eu sei que vai mudar, mas eu acredito que eu possa ser muito mais útil em outro lugar Uhum. para minha comunidade. E a gente sempre quis também, de alguma forma, devolver para a comunidade. Porque, assim, na nossa juventude existiram coletivos, né, que tinha oportunidades para nós. Então a gente hoje, né, como adultos, eu falei que a gente seja esse coletivo que vai dar oportunidade para os Olha que jovens também. bacana. Então a gente sempre quis devolver de alguma forma para a comunidade. E eu falei, então eu posso ser muito mais útil fazendo uma outra coisa. Eu preciso ter coragem, porque assim, realmente é muita coragem, gente. Você sair de um CLT que você já está acostumado, que já está há muito tempo, você sabe que você não vai ter apoio familiar, né? Porque a família fala, meu, você é louca, vai sair para o quê? Se aventurar, né? Mesmo que a família às vezes quer até dar apoio, em alguns casos, não tem condições de dar o apoio. Né? Entendeu? Também tem Não isso. tem. Porque o apoio que a gente precisa quando você faz uma transição de carreira é financeiro. É financeiro, é verdade. Financeiro e oportunidade. Oportunidade na nova profissão e o financeiro para se segurar, manter, né? Se manter até você conseguir ingressar, né? Isso. Até conseguir fazer toda a articulação, né? E aí acho que desse momento que a gente começa, né? Aí sim, os dois começam a se ingressar, né? Culturalmente, né? Trabalhar para isso, ser subsidiado para isso, porque trabalho voluntário e social a gente sempre fez a vida inteira na comunidade.
Mas a gente tinha o nosso trabalho que subsidiava nossas contas, e isso era um trabalho social que fazíamos. E que alegrava, né? Que alegra, né? Que te Isso. deixava feliz, né? Então a gente torna esse, né, esse alegre, esse feliz, como nossa fonte de renda. Então a gente começa a trabalhar desde o início, né? Porque É, eu comecei na CIA de teatro, ele estava na CIA de Que teatro também. legal. Então a gente vem de uma jornada assim, trabalhando juntos, acho que desde 2016, vai né? cruzando, Vocês casaram em 2014, né? É, Eu vi. oficializamos. Oficializaram. É. Tá. Em 2014 foi Tá. a nossa, que a gente oficializou. A gente Sim. já estava casado, mas a gente era Eu vi lá. junto. Junto. Então a gente não tinha oficializado Tá. nem, né, juridicamente, né, e nem dentro da religião. Da religião. Então a gente faz essa, né, a Lindo. gente se formaliza, né, como um casal Que em lindo. 2014. Que foi o que eu 2013 vi. para 2014, né? E ela foi engraçado a transição dela, porque eu tava no teatro, eu tava numa companhia de teatro aqui próximo, né? E ela tava, quando ela saiu porque ela tava que nem eu, não aguentava mais. E você começa a ficar doente, começa a Sim. pegar, barra pesada, Barra, né? E quando você começa a ter sensações de pânico, parece que você vai infartar e não é só estresse e tal. Enfim, Ansiedade, né? De preocupação, né? começa a ter um monte de coisa e ela sai. Aí quando ela saiu, ela precisou ficar um tempo em transição. Você tem que ficar mesmo, baixar um pouco essa energia, porque se você tá contaminado, qualquer coisa que você vai fazer vai começar errado, porque você coloca aquela energia ruim que você vem Exatamente carregando, isso. né? E aí eu falei, fica um tempo em casa e tal, e eu tava lá, né, na companhia. E aí o meu filho, eu gosto de contar essa história, não sei por quê. Meu filho um dia virou e falou assim pra mim: Ô pai, arruma uma coisa pra mim fazer, pai. Eu não aguento mais. Porque A mãe. ela é um vulcão, gente, vocês não têm noção. E eu e meu filho somos pessoas lentas. E pessoas lentas com pessoas aceleradas sofrem, né? Nossa, nem me fala. A pessoa acelerada não suporta uma tartaruguinha, né? E nós somos lentos demais, assim. A gente executa E já as é coisas. mulher, não, Mas é nosso porque ritmo. já tem os hormônios faz mais mil, aflorados, né? já faz 1000 coisas, né? Pô, pai, eu tô fazendo as coisas em casa, pai, mas é no meu tempo, e o tempo da mãe é diferente. Aí eu falo, pô, meu, não sei como, vou tirar sua mãe como, ela precisa desse tempo e tal, né? Não tem o que fazer, cara. Eu falei, reza aí, arruma coisa pra você fazer. Quando você tiver com a sua mãe, você arruma um lugar, vai passear, vai fazer um curso, também tenta, né? Que eu também não tem como, sua mãe tá precisando desse tempo de ficar em casa e tal. No outro dia que ele conversou isso comigo, no outro dia o meu diretor falou assim: Meu, tô precisando de uma menina aqui de uns 18 anos pra ver com a portaria tudo. Aí eu já pensei nela, falei, mas não tem 18 anos. Passou um pouquinho. Aí. Passou o dobro. Aí eu falei, Miguel, pode ser um pouquinho mais assim, Miguel? Ele, um pouquinho mais de quanto? Tipo uns 30, assim. Falei, não, porque o que eu tenho de valor pra pagar tem que ser pra iniciante, tem que ser pra jovem aprendiz. Não dá pra pagar pra um Achou que ela profissional, não ia né? aceitar, até porque Ele ficou com vergonha de oferecer esse valor. Aí quando eu falei que era pra ela, ele ficou mais ainda. Ele falou, ela tem um currículo monstro, não sei o que, tem mó... Não dá, não. Que é isso? Daqui nessa hora eu falei, Miguel, é só pra salvar minha família, Miguel. Me ajuda, Miguel. Essa mulher precisa sair, precisa fazer alguma coisa. Eu falei, eu pago. Aí ela se encaixou. Só que aí ela era pra atender telefone e bilheteria. Ela revolucionou a Olha companhia. só. Porque ela traz uma visão comercial, né? Publicitária também. Então ela acaba trazendo Inovação, né? inovação. E o artista precisa disso. Porque o artista ele precisa de duas coisas. Ele precisa, ele só consegue enxergar, né? Eu, com muito esforço, como eu me tornei um produtor também, com muito esforço, hoje eu consigo olhar das duas formas. Certo. Mas a tendência natural da gente olhar é olhar as coisas tudo colorido. O belo, né? Isso Ai, mesmo. a casa tá caindo, mas olha só esse ângulo aqui, não sei o que, combinou com o céu. Como ela cai perfeitamente. Olha. Vamos ver dessa forma. Vamos ver o lado bom disso. Exato. Matou um que tava passando na rua, mas você viu como que ele morreu tão bonito, assim, sorrindo? A gente... E assim, não funciona isso no mercado. O mercado não é assim. Comercialmente, não. Por isso que o artista acaba passando fome. Que a gente usa o termo, artista passa fome. É por causa disso. Por quê? Porque o artista da periferia, o artista de classes sociais menos abastadas, o que acontece? Ele não tem como produzir, ele não tem como pagar o empresário, tem alguém ali, ele não tem staff, pronto, a palavra correta é staff. Não tem toda uma equipe, né? Ele não tem um staff, ele tem que fazer tudo sozinho. E quando chega nessa parte, ele começa a morrer.
Porque se ele já tem essa tendência artística, ele já não quer cuidar de papel, ele não quer ler contrato, ele não quer cuidar de leis de fomento, que é o recurso que a gente consegue pegar para poder se sustentar. Sustentar, exato. Ele não Porque você quer tem essa que se parte vender, jurídica. né? Tem que fazer negociar. tudo, né? Tem que É, fazer tudo. E nem sempre ele vai conseguir fazer tudo, porque ele é artista, é isso, né? porque assim, ó, você tenta fazer tudo, aí você fica bom em nada. Exato. E não consegue Entendeu? fazer nada e não atinge nada, né? E a parte de criação dele, porque o artista não são insights. O artista lê muito. O artista faz isso. laboratório, vai pra rua. E aí o tempo que ele vai usar, ele faz testes. Ele muda a voz dele várias vezes, ele se grava Exato. e ele vai mudando o tom. Não, esse tom não ficou legal pro personagem. Aí muda. E vai só fazendo de olhar teste. você já sabe imitar a pessoa, já sabe. Por quê? É observação, né? E ele não consegue. Se ele for fazer essa outra parte, não consegue. E aí a Elaine entrou como uma luva, organizou até os meninos, que era tudo bagunceiro. Tinha muito jovem, né? Tinha muito A jovem. Elaine virou a mãezona de todo mundo. Aí os que não se alimentavam direito, até isso, daí ela cuidou dos meninos. E assim, e aí revolucionou. Aí eu olhei assim e falei, "Puta, aí uma vez conversando até com o diretor, eu falei, ela é uma produtora executiva, cara. Aí ele ficava assim com vergonha do salário que pagava pra ela. Eu falei, não, mas faz parte. Pelo menos ela tá ali se Nossa, mas desenvolvendo, né? Mas foi muito bom assim pra mim. desenvolvendo. Acho que foi, eu acho que foi um dos momentos mais assim mágicos, sabe, da minha vida. Gostoso. Foi muito bom. Sabe quando eu ganhava pouco, mas é como se eu ganhasse milhões. Às vezes o dinheiro não é tudo na Não nossa é, vida, gente, né? não é mesmo. É. Porque a gente conseguia viver com esse pouco, eu conseguia viver E o com pouco esse pouco. se triplica, né? Quando você tá bem. Parece que, eu não Exato. sei, parece que o dinheiro É rendia. isso mesmo. Porque eu tava fazendo uma coisa que eu gostava tanto. Assim, eu vou falar que foi um período muito bom da minha vida, foi esse período que eu iniciei na companhia. Porque foi um período que eu aprendi também muito. Isso é Nossa, importante, foi, né? foi um Aprender período sempre. que deu essa expansão na minha visão, sabe? E foi muito importante para mim, porque eu entrei lá como bilheteria. E hoje, né, eu saí de lá, né, quando terminou o projeto, como produtora executiva. Então, assim, eu falei, olha o quanto de aprendizado. E que no CLT você não teria em pouco tempo esse crescimento, Não, né? Porque eu sei o nunca. quanto é difícil você subir, Sim. né, de cargo numa empresa. Você tem que saber se posicionar e tudo. É o que eu falo hoje, as minhas consultorias é voltada para isso, porque senão você não sobe. Não sobe. Principalmente É bem isso mulher, né? mesmo. E tem que provar 3 vezes a mais. Três vezes a O mais. seu, né? Seu Seu potencial, potencial, que os você resultados. pode, resultados, é Exato. bem isso, assim. Eu sei que no CLT eu galguei, assim, realmente uma trajetória muito boa, porque eu tinha também uma gerência muito boa, sabe? Uma gerência que realmente me enxergava como um potencial. Então, por isso que eu consegui galgar, né? Isso que eu entrei lá também como auxiliar de escritório, e quando eu saí, também saí como promotora de vendas, Sim. que era o cargo maior que se tinha dentro do comercial, antes do gestor, né? Do gerente comercial. Então, eu consegui porque eu tive muita sorte de ter esse profissional que me enxergava dessa maneira. Mas a gente percebe que, assim, são anos para você conseguir construir. galgar alguma promoção, construir. sabe? É assim mesmo. E é um olhar que a cultura tem desde a hora que você entra, sabe? Eles te enxergam de uma outra maneira, não essa maneira comercial. Comercial, Né? Você não é um número ali, sabe? Então, assim, eu Eles acho são muito racionais, né? No sentido de... isso. Eu acho que, assim, é humanizado. Uhum. É que a cultura é humanizada. Então, as pessoas te enxergam como pessoa, sabe? E por mais que a pessoa ache que vocês devem se deparar com bastante jovens no trabalho que vocês fazem, que não tem valor, você tem. Sim. Vamos achar, porque todo mundo sabe fazer algo, todo isso mundo tem mesmo. o seu valor, né? Então, No processo criativo, a coisa mais importante é o material humano, processo criativo. Então, o material, você nasceu, você é humano. Então, pronto, você já é ali. E a segunda coisa que é tão importante quanto é a experiência que cada um traz. Independente se tem 1 ano de idade, se tem 100, independente. Então, isso para nós é muito rico. Então, a gente, ali, sei lá, pelo menos onde eu pude andar,
né, nos processos que eu pude ali, e eu tô desde 2009 sem fazer outra coisa, só fazendo isso. Os lugares que eu andei é assim, tem essa visão, sabe? Que O importante é bacana. as experiências que cada um Isso. traz, e o material humano é o mais importante que qualquer outra coisa, Porque a sua sabe? experiência é a sua vida, É isso. não A é? vida é a experiência, Né? E entendeu? você vai, a partir daquilo, você vai construindo a sua carreira, o que você Isso. quer Aí você vai fazer. estudando dentro, né, do segmento que você quer É ir isso. ali. Porque foi o que aconteceu comigo também. Depois eu comecei, né, a fazer cursos de produção cultural, E aí você já tinha feito a faculdade de comunicação social, já tinha feito comunicação social. Porque você achou que era isso e você foi fazer depois. Em 2008, né, a gente recebe um apoio de uma bolsa de estudos aqui para Heliópolis. Tá. Então, o governo federal mandou uma quantidade de bolsas aqui para Heliópolis. Então, a gente fazia, né, um processo seletivo, que era a prova. Então, a gente fazia uma prova. Dentro dessa prova, por exemplo, 50 bolsas. Então, os 50 primeiros colocados conseguiam a bolsa. Então, eu e o PC participamos em 2008, porque foi quando a gente conseguiu. Porque a gente não tinha condições de fazer uma faculdade. Ainda mais assim, 2008, antigamente era muito mais caro, né? Então a gente não tinha condições de fazer faculdade, a gente tinha ensino médio e pronto. Então a gente conseguiu essa bolsa e aí foi quando a gente conseguiu estudar. Então, em 2008 eu entro na faculdade e finalizo ela em 2011. Como a primeira, assim, quando colocou lá comunicação social, para mim só o nome social já brilhou os olhos. Já abriram os olhos, sabe? O nome de social. Eu gosto bastante também. E assim, eu sempre gostei muito de conversar, de conhecer, nem de conversar, eu gosto de conhecer pessoas. Tanto é que igual eu. A gente falou que eu vou escrever um livro, porque para todo mundo eu pergunto para os casais, como vocês se conheceram? Então, pode sair assim, vai. O PC falou, você tem que escrever um livro, porque você sabe todo mundo como se conheceu, porque tem histórias assim tão diferentes, né, de como se conheceu. Isso é legal, né? É muito bacana. Você faz podcast, né? Você podia fazer um podcast também de histórias de história. Olha, de boa, Dani. Aí, ó. Ó. Não é? Não inventa, já não. me chama, hein? Que eu também tenho uma história boa. Deixar. Já vai ser minha primeira convidada. Ai, que ótimo. E vem cá, é a primeira vez que vocês participam junto como casal? Em podcast? Não. Não. Tá. É o segundo, É o segundo? É o segundo. É o segundo. Casal. Que legal. Como casal. Em live a gente já foi também, né? Mas na época da pandemia. Assim, só que geralmente era mais gente, né? Isso. 5, 6 pessoas nos quadradinhos. Juntos nos quadradinhos, né? Isso. Legal. Então, quando a gente, aí 2008, 2011, quando falou comunicação social, eu nem pensei assim, sabe? Eu gosto de conhecer, sabe, de entender mais sobre a comunicação. A gente também estava já com uma cabeça política mais amadurecida, então eu falei, é super importante essa comunicação. E aí, social, eu falei, é comigo. É comigo, já quero. Então, quando eu entrei, foi mesmo assim, pelo nome, vamos falar, pelo nome. Tava lá comunicação social e lá dentro aí a gente poderia escolher, né, jornalismo ou publicidade e propaganda. Eu fui pro lado de publicidade e propaganda porque eu sempre fui do comercial. Tá. Então, por eu ter nessa experiência comercial... Juntou o útil ao agradável ali. Então, eu sempre tive uma experiência, né, de CLT comercial, então eu falei, publicidade e propaganda. Então, aí que eu consigo me formar em 2011. A gente sempre teve, assim, essa cabeça de formação, porque a gente sempre pensou assim, ó. Tem uma pesquisa que fala, né, que os pais que são formados, a possibilidade do filho se formar é muito maior do que pais que não são formados. Então, dentro da minha família, né, da minha família, tanto paterna como materna, eu fui a primeira a se formar. Eu também. Não, do paterno não, mas da materna, sim. Depois veio uma outra prima minha. Acho que hoje só tem, de formação, só tem 2 e uma tá indo pra terceira, se eu não me engano. Olha, pra você ver, né? Como que... Gente, a gente não consegue imaginar isso. E meus pais não eram formados. Então, assim, o que você falou tem muita coerência, mas os que não são formados e os filhos se formam, precisa ter muita força de vontade, né? Muita. Principalmente nos dias que a gente vê, que eu também sou de 82... que não tinha, assim, muitas condições, né? Ou trabalhava, ou pagava a faculdade. Isso mesmo. No entanto, eu vim fazer faculdade também depois que o Isaac nasceu.
Ele nasceu em 2009, eu fui fazer faculdade em então. 2012. E é muito mais difícil, Muito porque mais eu também, difícil. eu já tinha o meu filho. Né? O né? Rodrigo. O Rodrigo. É. Então, assim, a gente quase não vê a criança. Porque eu trabalhava de dia, à noite eu já trabalhava, já ia direto para a faculdade. Eu chegava, ele estava dormindo, a gente se via de manhãzinha, que ele estava assim para levar para a creche. Então, assim, se torna. Eu vou falar, no começo, quando eu olhei, eu falei, nossa, vai ser muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil. Foi, né? Eu acho que é o de adaptação. O segundo ano já começou a ficar mais... Porque você acaba se adaptando, você falou, isso, né? ficando mais fácil. Mas o primeiro ano foi muito E difícil. quantas pessoas não desistem por conta disso, né? Sim. E aí vocês estão inseridos nessa cultura, aí vocês têm a editora, e aí vocês trazem para os jovens, vocês trabalham com a comunidade em geral, ou tem uma faixa etária de idade ali? Não. Não tem. Assim, é lógico que se você for pensar no objeto livro, ele acaba selecionando um pouco, né? Porque você precisa ter um certo letramento, você precisa ser alfabetizado, por exemplo. Então, dificilmente a gente não vai ter um livro, só se for um prodígio, né? A gente não vai ter um livro de um menino de 5 anos, 6 anos, Sim. por exemplo. Então, só que a gente trabalha nas escolas já também. Então, a gente tem já com essa idade, 7, 8 anos, com o auxílio do professor, que já publicou o livro. Olha que bacana. Coletânea de salas de leitura, de projetos que professores fazem, né? Então, a gente já tem pensando nisso. E também o livro, por outro lado, você como apreciador, é para todas as idades, porque a mamãe, o papai, a vovó pode estar lendo ali uma historinha, né? Para até 6 meses, né? Enfim, qualquer idade, né? Então, de certa forma, sim. E a gente faz vários eventos, porque qual que é o objetivo? Qual que é a missão da editora? É transformar Heliópolis numa favela literária. Perfeito. Esse Isso é me a apaixonou, ideia. sabe? Essa é a ideia. Então, a gente entende que a literatura, Dani, é tudo. A literatura está em tudo. Tá em tudo. Tá em Isso não é tudo. verdade, gente. Eu costumo falar que a literatura é a mãe de todas as artes. Por quê? Você não vai ter uma peça de teatro sem antes ter a literatura. Exato. Você não vai ter uma música sem antes ter a literatura. a letra, a literatura. Escrever um livro. Literatura. A dança, por si só, também é. Porque tem um roteiro, né? Porque a literatura não precisa ser necessariamente palavras. É comunicação ali. E a dança, ela comunica também com movimentos. Totalmente. Né? Então, eu acredito que sem a literatura, se você tira a literatura, não sobra nada. Então, a gente explora isso para fazer essa favela literária que a gente tanto deseja. Então, a gente fica criando movimentos e ações fora só a publicação de livros. Então, a gente publica, o carro-chefe é publicar moradores daqui. Agora, a gente está conseguindo abrir para outras favelas também. Eu vi que vocês fizeram uma parceria com a Paraisópolis, é isso? Não com foi? todas as favelas. Com todas? Qualquer favela. Tá. A gente, assim, meio que foi pressionado, né? Fomos. Porque a gente começou a receber, assim... Então, os primeiros foram vocês, assim, a fazer... Foi Heliópolis. O primeiro foi Heliópolis. Tanto é assim, que a gente... O que a gente percebeu? Que dentro da favela, pelo menos daqui da nossa... as outras ações culturais era muito forte. Então a gente tinha, né, música, a gente sempre teve, aqui teve bandas. Movimento hip hop, né? Movimento hip hop. De teatro, a gente tinha também já uma companhia aqui dentro do Heliópolis, de teatro. Então, de cinema também a gente já tem o Cine Favela. Então a gente percebeu que as outras ações a gente já estava bem calçado. Só que literariamente não existia um movimento, sabe? Que visão, hein? Não existia esse movimento. Então eu falei assim, como galgar esse movimento? Só que esse start desse movimento se deu também de uma insatisfação, né, do PC de não conseguir publicar o livro dele. Tá, você escreveu um livro e aí não conseguiu publicar. Foi para as editoras. Milhões. Olha que loucura. Olha que loucura. Em 2006 eu tive a ideia. Não, eu sempre quis escrever um livro. Em 2006 eu defini. Vou falar sobre isso daqui. Por conta de algumas inspirações que eu vi e tal. Eu falei, já sei o que eu quero falar. Eu quero falar sobre isso daqui. Você lembra o que era? Lembro. Porque é o livro. É o livro, né? Que não trouxe. Mas eu quero. Traz pra mim. Acho que tem no armário ali. Acho que tem, sim. Esse livro eu conto a história de uma mulher. Chama Melissa, então conta a história da Melissa. E dentro dos processos que a Melissa passa várias situações, uma delas é a prostituição. Né? Então, eu conto a história de uma mulher que passa por várias coisas. Então, dentro disso, eu tive eu falei, eu queria falar de alguma coisa, eu estava incomodado com questão de rótulo.
sabe? De Não rótulo. fazendo apologia a nada. Sim, Mas, sim. por exemplo, se você faz tal coisa, aí você já é não é isso. Ou Não você não presta. Se você errou uma vez, parece que você isso vai errar mesmo. sempre, sabe? Então, sei lá, você teve uma crise de, sei lá, você teve uma crise de alguma coisa aí, e aí você foi agressivo com alguém, aí significa que você vai ser agressivo o resto O da resto sua da vida. Você fica marcado, né? Por fica aquilo, né? marcado. Porque ninguém erra, né? É. Ninguém pode errar. Isso. Exatamente. Isso estava me incomodando há muito tempo. Eu Sim. observando a sociedade, isso vinha me incomodando. Aí eu falei, eu quero contar. Então, essa protagonista passa por droga, passa por prostituição, vai passar por um monte de coisa. Porque eu queria quebrar um pouco, mostrar que tem um ser humano atrás ali Tipo a de Cristiane F. da nossa uma época. coisa. Você chegou a ler esse Sim, livro? sim, sim. Não é bem a Cristiana F. Assim, tem. É que a Cristiana F. ela acaba tendo alguns distúrbios de adolescência e Da tal. adolescência. Ela foi. O caso dela é um pouquinho diferente, assim, Tá. né? Ela é excluída da família por uma questão de. É uma mulher que passa É, por dificuldades, e dificuldades reais, que é. realmente existem, e que, assim, realmente, tirando, né, a prostituição, né, que são mais graves, mas são situações que passamos No mesmo. dia a dia, né? É. Ninguém tá livre, né? Todo mundo tá Isso. sujeito a passar, né, Elaine? Ela tem uma filha doente, ela fica Uhum. viúva muito cedo, ela tem uma filha doente. Não conta muito spoiler, né? Porque eu quero ler. Enfim, então, beleza. Mas assim, a parte principal, sem dar spoiler, então é o seguinte. Em 2006 eu tenho a ideia do livro, eu defino, eu já sei o que eu vou falar. Eu já sabia tudo. Em 2006. Eu só consigo escrever em 2009, Olha só. quando eu saio da empresa. Eu tenho que sair da Porque você não empresa, tinha aquele tempo Não que você tinha falou. tempo, isso Tá. mesmo. porque eu não conseguia. Eu começava a escrever, aí eu fazia os bonecos, fazia a programação de como que ia ser, e aí fazia viagem, fazia não sei o quê. Aí tinha que não sei o Demorava quê. muito tempo, né? Depois de 3 meses, a hora que eu olhava, já não era mais o que eu queria, ou eu não lembrava mais por que que eu tinha colocado tal coisa no papel. Porque você perde o time, Perde. perde o time. E aí, em 2009, eu venho escrever. Tá. E aí, eu iludido, né? Então, eu falei assim, eu vou... Naquela época, não tinha essa questão... Existia, mas as editoras não aceitavam a questão de tecnologia. Então, não existia a opção de você mandar um e-mail com um PDF. Isso não existia. não Você existia. tinha que ir lá. Imprimir, imagina a grana que eu não gastei. Nossa. Você É mais ou menos imprimia quantas páginas tem o livro? 150. Olha isso. Mas o original, porque já é outra formatação, Ah, tal, tá. e folha 4, dava umas 70, 80 folhas. Imagina se Tá. imprimir isso. Não, Imagina se E mandar imprimir via isso. correio, ainda tem que gastar o correio, ou lá Nossa. entregar, gastar condução para ir até lá para entregar o original. Original. E aí, o que acontece? Resumindo a história, mandei e não tinha resposta. Eu tive resposta só de 3 editoras de 60, 70, nem lembro Que você mais. foi. Que eu mandei. Que você mandou. Aí 3. As 3 eram muito padrão. 2 eram iguais, idênticas. No momento, não estamos selecionando os originais. Muito obrigado e continue com o seu trabalho. Parabéns. Caramba. Era isso. E a outra ainda me deu uma explicação um pouquinho maior, porque em 2008, se eu não me engano, teve um processo de, agora esqueci o nome, mas tipo de unificação das línguas palopes, assim, que fala português. Isso. E aí eles colocaram que eles, por conta disso, eles tinham que reformular todos os livros que eles tinham. Então, por conta disso, eles estão mais, esse daí foi um pouquinho mais humanizado, assim, deu um pouquinho mais de explicação. E as outras que não respondeu, Nem responde. Já. as outras 67, por exemplo, Me respondeu. fez eu pensar que meu livro era ruim. Que não escrevia bem. Que eu falei, nem responde, eles respondiam. E aí quando a gente entra, Caramba, hein? e aí quando a gente entra na faculdade, eu entrei no curso de letras. E as minhas professoras de letras eram as mesmas que corrigiu as redações Tá. dos candidatos à Aham. bolsa. E a minha redação foi nota máxima. Foi a gabaritou, né? Gabaritou. E aí eles ficaram com muito orgulho, né? Ó, nota máxima tá na nossa sala, vai ser nosso aluno. E aí, em especial, uma professora, a Sueli, ela falou assim, tudo que você tiver, você traz. Eu quero ler o que você escreve. E aí eu levava, eu ia levando e tal. O livro eu não levei. Ela falou assim, você não tem nenhum texto grande? Eu falei, eu tenho. Tem um livro, um romance. Ela, nossa, você tem um romance, traz pra mim. Não, esse daí eu não trago, não. Mas por quê? Eu falei, porque é ruim. Aí Porque ela... você ficou com aquilo na cabeça. Isso. Ou seja, você vê como a gente é, né? Uma ainda te deu um feedback que você poderia se apegar a isso e tá tudo certo, mas você foi na 67 que não respondeu. Na 67. A gente isso é mesmo. assim, né? É. Não pode ser, né? E eu achei que era ruim, assim. E aí essa professora, ela tava pra se aposentar, já numa editora muito grande aqui em São Paulo. Ela já tinha 30 anos de editora, um negócio assim. Aí não dava pra discutir com ela, né? Porque ela tinha muita experiência. Aí ela falou assim, aí ela me deu, ela primeiro pediu pra eu contar a história, eu contei. Tá. E aí ela falou assim, meu, o que que você... Aí ela começou, ela era muito sereninha, assim, mas ela virou um demônio, assim.
Aí ela me deu uma bronca, acabou com a minha vida naquele Tá dia. certo, né? Pra Ela, você acordar, né? É, Foi bem assim, né? mas foi Foi. a bronca mais importante que eu acho que eu levei na minha vida. Olha Aí só. ela falou assim: Você sabe quem você é? Você sabe quem é seu pai, quem é sua mãe? Você sabe onde você nasceu? Você Seu sabe de onde CEP. que é? Você sabe seu CEP? Ela bateu muito nisso. E outra coisa, você sabe de quem que você escreveu? Você escreveu da vida de uma mulher. Presta atenção nos livros que você vai ler agora, se mulher tem moral em livro. E aí acabou comigo. Aquilo foi muito, eu fiquei mal, chorei no dia e tal. Não por causa da agressividade dela, mas Não, sim. Mas de tanta entender, né? informação, Né? Você fala, caramba, né? tanto da informação. E aí foi aonde a Helene toca no assunto, fala a questão da importância do livro. Por conta desse questionamento, o que que eu fiz? Aí eu comecei a mandar os livros para outras pessoas, inclusive até a Helene conseguiu arrumar, assim, pessoas que trabalhavam, que tinham outro olhar. Porque eu queria agora, eu quero saber o que Agora você acha do livro, tá. sem ser, sabe? E aí a gente começou a fazer esse trabalho que eu devia ter feito antes de mandar para as editoras, mas eu não imaginei que isso era Sim. importante. A gente mandou para algumas Experiências, pessoas. né? E eu fui pesquisar dentro de Heliópolis se tinha alguém que escrevia, se alguém já tinha conseguido publicar um livro, porque eu queria saber se esse negócio do CEP era tão importante mesmo, se alguém que era favelado não conseguia publicar livro. E aí foi a surpresa. Não tinha ninguém. Tinha um monte de escritor, que ninguém conseguia publicar, só tinha 3 que conseguiu publicar, e aí no final dessa pesquisa eu fiz a mesma pergunta para os 3. Se tivesse que passar tudo de novo, você publicaria? Todo mundo falou que não. Os 3 falou que não. Olha só. Porque teve Não, que porque publicar foi de forma bem. independente. É. E isso custou muito deles. Foi um preço muito alto para pagar esse sonho. Eu vou falar Pessoal rapidamente. costuma pagar assim, É. não Caramba, só financeiro, né? Um vendeu o carro, Olha, pegou 1000 livros, que antigamente tinha que fazer 1000 livros. É uma Hoje você, tiragem né? sempre É. grande. hoje você consegue fazer menos. Aí tinha que fazer 1000 cópias. Então precisou vender o carro. Achou que ia vender, não vendeu. Imagina, 1000 livros é muita caixa, gente. Vocês não têm noção. Ocupa muito espaço. Nossa. Tirou o conforto. E em Heliópolis, as casas tudo pequenas, né? Para morar 10 sim, pessoas, 5 sim. pessoas. E aí tirou o conforto da família. Não conseguiu repor o carro. Isso rendeu um divórcio. Porque a Olha sala só. toda tomada de caixas de livro. Não teve o que fazer, tinha que fazer os Porque assim, mínimos. a gente sempre pensou como a editora, não, por exemplo, ó, o escritor, ele é o escritor, ele não é um comercial, ele ainda não sabe vender o livro dele. É o que a gente falou, né? Entendeu? Ele tá Ele não ali, sabe ele sabe se vender. escrever. Ele é um escritor. Então, dentro da editora, a gente até pensou realmente nisso, ó. Além disso, né, dele ser um empreendedor, para ele ser um empreendedor do livro dele, a gente também vai ter que dar aula de marketing. Porque eles vão ter que aprender a vender o próprio livro. E aí, o que acontece Ele não sabia vender o livro dele. Ele vendeu ali para a família e acabou. É se posicionar, né? Sem É o que aconteceu na pandemia. Por isso que eu fui ajudar essa mulherada. A tiazinha sabia fazer o bolo delicioso, criou-se muita concorrência, porque todo mundo foi para o Instagram para vender os seus Sim. bolos, o Instagram, as redes sociais, enfim. Só que ela não sabia se posicionar para vender. E aí, como é que isso. faz? É isso. Né? Então, E- você precisa e é aprender, né? difícil. E às vezes, assim, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um ritmo de vida, por exemplo, vou dar um exemplo, um cara que gosta de jogar futebol. Então ele tá em 3, 4 times de futebol. Só que aí ele escreve poesia de amor. Será que o público dele É, vai estar no futebol? tem que achar Não o seu tá, nicho, né, tem que achar. Betê? Tem que achar o Entendeu? nicho. E aí, essa era No a missão primeiro dela, ano da assim. editora, assim, foi muito isso, sabe? A gente entender quem era aquele escritor. A gente foi muito na contramão das outras editoras. Ótimo. Porque as outras editoras, você manda o original e a pessoa vai olhar o livro. Nós, não. A gente fazia a primeira entrevista com o A escritor. pessoa, né? Quem Quem é é aquela você? pessoa? Perfeito. Sabe? Como que foi o caminho dela para chegar até escrever? Né? Qual a história dela para escrever aquilo? Como que tá o Perfeito. livro, né? Tá lá há muito tempo, tá parado. Qual foi os desamores dela, sabe, com esse livro? Então a gente queria conhecer primeiro o escritor ou a escritora. Perfeito. Depois que a gente conhecia, sabia a história, como era, aí sim a gente vai conhecer qual que é essa obra dele. Olha só. Então, a gente sempre prezou muito o escritor. E quando o PC escreve esse edital, né, que foi o edital que deu o start para a editora, foi pensando no modelo de negócio que realmente o escritor fosse privilegiado. Olha. Então, para ser totalmente contrário das editoras grandes. Valorizar, né, Total. gente? Sim.
Então, o modelo de negócio que foi feito foi totalmente pensado em privilegiar o escritor. Por isso que quando a gente fala de um trabalho humanizado, é isso, né? É isso. Humanizado. No mercado editorial, além dele ser excludente e tudo, que ele é excludente, total, em todos os sentidos. Sim. E além dele ser excludente, o que acontece? É um mercado que paga muito pouco. Então, o escritor é o que mais faz o livro. O livro só existe por causa do escritor, né? Aquele que foi lá escrever. Sim. Ele ganha 10% de preço de capa. Então, se você tem um livro que custa R$40, ele vai receber R$4. Então, de 40, 20 fica para a loja e 20 volta para a editora. A editora repassa 4 para o escritor e os outros custos, os outros tem que pagar um monte de Um monte de custo. coisa. Então, quer dizer, quem ganha mesmo é a loja, entendeu? Porque tanto a editora e tanto... Então, é um pouco complicado esse mercado. E a gente entendeu que a gente não podia fazer isso, né? Então, já que a gente estava... Então, a gente conseguiu... Mudando todo o cria sistema, né? Mudando o sistema. É Exato. totalmente diferente o nosso modelo, assim, esse programa é do que eu dobro, enfim. A gente inventou um sistema que favorecesse esse escritor. Por outro lado, é um sistema que acaba prejudicando a empresa. Então, a editora, ela acaba tendo esse problema. Então, a gente acaba sempre dependendo de patrocinadores. Tá. Ela A não gente consegue ter se subsídios. sustentar, né? Mas a gente tinha que... Mas vai crescer. Por isso que, assim, É. eu quis trazer também, sabe, para quanto maior número de pessoas conhecer esse trabalho. Por quê? Eu falo. Porque hoje a gente está no mundo do quê? Da era digital. Total. Sim. Como é para vocês, tendo essa editora, né, para fomentar esses livros, assim? Porque hoje, a gente sabe, eu trabalho com jovens, com adolescentes, tenho adolescentes, e pega o livro. É muito difícil, né? Como é para vocês não desistir desse caminho, de trilhar esse caminho, esse trabalho tão bonito, e fazer com que essa molecada, né? Esse pessoal em si, que não tem essa cultura, vamos falar a verdade que minha amiga sabe falar melhor que eu, até inclusive dessa geração C, Y, eu não entendo nada disso. Mas enfim, que essa galera não deixe o livro de lado. Ó, pra nós, assim, eu penso assim, pra nós a era digital não mudou em nada de certa forma. Por quê? Porque como a gente aqui é da comunidade e o foco nosso é comunidade, o livro nunca foi cultura nossa. Nem quando não era digital. Então, não é mais difícil para introduzir? Só que o esforço que a gente vem fazendo daquela época, a gente não mudou nada. A gente não precisa se adaptar. Porque a gente já vem... Porque o livro não é cultura. Hoje a gente até tem, né, algumas bibliotecas aqui. Mas naquela época, mais passado, não tinha. E a que tinha, você não podia levar o livro para casa, você não podia riscar. Até hoje eu tenho uma dificuldade tremenda. De riscar livro, né? E eu sou dislexo, então eu tenho muita dificuldade em ler em linha reta. Para mim, o ideal é que seja todo rabiscado, que eu faça lembrete, que eu crie códigos eu dentro do livro. Eu também gosto de rabiscar. Eu adoro, gente. Mas até hoje eu tenho tanta dificuldade com isso que eu uso um papel do lado, esse papel que vai Porque a gente usava muito o livro roteiro. de bibliotecas, né? Não podia arriscar. Não podia. Mas a editora, eu acho que até nisso ela vem, porque ela vem com outro projeto. Porque além do projeto, né, de você escrever, é do incentivo à leitura. Porque o que aconteceu aqui? Por exemplo, na minha rua tinha um escritor que publicou na editora. Todo mundo ali da rua queria comprar o livro, porque falou, nossa, mas ele escreve. Como pode, né? Esse menino aí que eu conhecia escrevendo. Não, deixa eu ver o que ele escreve. E muitos compram até por obrigação, porque... Foi aí que começou, a gente percebeu que assim, ó, aí um coleguinha queria ler o livro do outro coleguinha. Ó, tem um amigo que escreveu. Então a gente percebeu que fez esse movimento dentro de Heliópolis, entendeu? Que legal. Porque como o escritor era daqui, as pessoas queriam conhecer a história daquele escritor. Porque falou, nossa, eu nunca estive perto de um escritor. Como assim ele é um escritor? E sendo do Heliópolis, que foi tão hostilizado, né? Foi tão recriminado, né? Que esse trabalho, ele vem para mudar também, né? A história do Heliópolis, né? Sim. E tem um lance interessante dentro disso que ele falou, que é o seguinte. Quantos livros você não comprou ou ganhou de alguém e você demorou meses para ler? Sim. Tem uns que a gente às vezes acaba nem lendo, né? Nem lendo. Me fala uma coisa, você ganhou um livro lá de um escritor tal. E aí, quantas vezes você cruzou com esse escritor para ele te cobrar que você não leu o livro dele? Não leu o livro dele. Não acontece. Não acontece, é verdade. Mas quando você aqui tinha que ir porta a porta, né? Ele chegava com a mochilinha, o escritor passava, não sei o que, e aí, você conseguiu ler? O que você achou?
E aí? Você tinha que ler, né? Você ia falar o quê? Então rolou. Que bom. Aí as escolas também, o que aconteceu com a escola? Que nem a nossa escola, a gente estudou aqui desde do início, né? Desde a primeira série, no Campos Sales, que é a Tá. nossa escola do coração. Aham. Então, e a única escola que abrigava quem era de Heliópolis, Olha. a única. As outras não aceitavam. Não Em aceitavam. 87, não. Por preconceito? Total, Olha Total. só. por preconceito. Tá vendo? Era a única escola daqui, né, dessa região daqui de Uhum. cima, que aceitava crianças de Heliópolis. A única escola. Então, é uma escola do coração, que a gente fala, né? Porque foi a escola que deu esse letramento para nós. Então, quando a gente começa a fazer esses livros, então a gente vem aqui para o Campos Sales, a gente publicou 2 livros, 3 agora, né? Deixa eu ver, 3. Agora 3. Foi do AEL, né? Que é um grupo, né? Que tem Foram 3. né? Foram da AEL, um do EJA. Depois você falando, né? Sobre não saber ler e escrever, tem uma história muito Olha que linda, legal. que já eu falo, do EJA. E a gente publicou o ano passado também mais um livro do EJA. Olha só, gente, eu quero conhecer todos eles. Então, assim, a gente percebeu o quê? Que as escolas começaram também a incentivar a ler esses escritores, que era daqui, porque todo mundo já conhecia. Ah, eu conheço esse menino, ele é pai do amiguinho, ele é tio não sei do que, ele já morou na minha rua. Você entendeu? Olha. Começou a rolar um lance, e isso é tão bom, porque o que acontece? Esses dias a gente estava até discutindo sobre literatura, e a gente estava falando sobre esse distanciamento que a gente tem. Porque quando você na escola, você é obrigado a ler, que isso eu já Sim. acho complicado, mas quando você é obrigado a ler, você vai ler quem você nunca vai ver na sua vida. Sim. Principalmente você só vai ler gente morta. É. Aí você acredita que para ser escritor tem que ser velho, Tem que ser velho. tem que ser branco, tem que A ser maioria das branco, crianças É era verdade. isso aqui. tem que ser europeu. A gente teve um caso, né, com o Jackson, né? Olha Sim. só. A gente fez uma roda de conversa, todo mundo se apresentou. Na hora desse rapaz se apresentar, e ele é um cara alto, negro, com dread, Uhum. ele não usa o nome dele como primeiro, ele usa o nome poeta. Tá. Então ele fala, sou poeta Jackson e tal. E aí quando ele falou assim, gente, eu sou poeta Jackson, um menininho ficou assustado e falou assim, nossa, e você tá vivo? Você tá vivo? Ah, porque na Porque cabeça poetas, dele, o sim, poeta já morreram. Poeta São os que morreu. morreram, acabou. A poesia é só aquilo que existe. de Entendeu? literatura que eles veem na Isso. escola. E precisa tirar essa distância, a gente precisa. Ontem veio uns meninos aqui pro SampaCast, e eles olharam, nossa, que estrutura eu vou usar. E isso é pra você. São meninos de Exato. 12 anos. Nossa, eu nunca pensei que eu ia pisar. Ó, o moleque de 12 anos falou, eu nunca pensei que eu ia pisar aqui. Olha isso. Que ele gravou uma música dele aqui, o Henrique deu todo apoio, e ele queria gravar o rap dele, O sabe? rap. Isso. Gravou, e agora E que a gente arrumou sociedade DJ não pra dá essa produzir ele. possibilidade, não dá essa Nenhuma. oportunidade, né? Nenhuma. Agora a gente arrumou um DJ bom. O Alan pegou a causa. Ah, legal. E ele é um DJ de um cara conhecido e tal. E ele vai produzir o som pro moleque. Porque gravou a voz dele, ele vai Olha. produzir o som. Então isso é legal, porque você diminui a distância, não fica só na utopia. Isso. Se a gente achar que não era. Quando eu via, por exemplo, um ator, quando eu via as peças que são divulgadas no. Primeira vez que eu vi peças assim, isso porque eu já fazia teatro na escola. A primeira vez que eu vi peças sem cenário, que o pessoal faz com cadeira, isso, aquilo, eu falei, nossa, isso é possível. Por quê? Porque eu só via comercial. Na televisão. Circo de Solé. É o né? estereótipo, né? Exato. Circo de estereótipo. Solé. Exato. Eu via Rei Leão. É. Tipo, não é possível. Fantasma da Ópera. Não é possível. Que eu consigo, Um eu dia eu posso tá um lá. dia fazer Possível, isso, né? isso mesmo. Escritor, eu sou um artista, né? Aí você vai criando bloqueios. É. E isso prejudica você. Você não consegue avançar. Principalmente quem já vem de uma sociedade que não é muito impulsionada a esses estudos, né? A Isso essa mesmo. oportunidade, né? Só os brancos, né? É. Só as pessoas mais Exatamente. de classe A e B, e olhe lá, né? Porque assim, eu sempre falei, né, que aqui na favela, qual que era para nós o nosso adiante, né, da vida? Eu tenho que trabalhar para ajudar em casa. É. Só que esse trabalhar, Mas não é só na favela, não, tá, Elaine? Não é. A gente sabe que a maioria, né, vem das comunidades, mas até quem não morava na comunidade, mas tem também essa trajetória, sabe? Porque Sim. é a minha história de vida também, É. né? porque assim, você tem que trabalhar, mas não é só um trabalhar, sabe? Não é aquilo que você entra às 8 e sai às 19. Uhum. Não, você tem que fazer, além daquele o trabalhar, você tem que fazer o a mais. É. Porque senão não fecha as contas. Uhum. Então, eu lembro muito bem, assim, que
a gente, na minha casa, né, com a minha mãe, a gente fazia, eu trabalhava normalmente no CLT e depois eu ajudava a minha mãe, porque ela fazia gelinho para vender, Pra fazia ser o bolo, complemento, né? tinha que ter um Tinha que ter, complemento. senão não ia dar, né? Não fechava as contas. Então acaba tomando muito tempo isso. E aí, assim, além de a gente não ter, né, o valor para ir estudar, para tentar garimpar algo, você também não tinha o tempo. Porque no fim de semana a gente não podia sair, porque tinha que vender gelinho, o pessoal ia comprar lá na porta. Vendia gelinho em casa. Então tinha que ter gente em casa, senão você não vendia. Senão você não ia ter a renda complementar. E hoje também, graças à tecnologia e várias outras coisas, tal, o tempo mudou, né? Mudou, sim. Mudou muito. E os trabalhos são mais leves também, né? Sim. Entre aspas. Não é que trabalho não é leve, você vende seu tempo ali. Sim. Você tem que estar ali e tal. Mas eu trabalhava com metalúrgica, com 16 anos, eu carregava cada coisa meu, chegava em casa. Quando eu ia pra faculdade, Cansado, eu né? entrei na faculdade com 18 Você fez anos. gestão pública e Eu me letras. formei, eu fiz um monte de coisa. Você não tem noção. Eu sei. Psicologia. Foi mesmo? Olha, fui que fazendo várias. Eu me bacana. formei em gestão pública. Tá. Letras eu tive um problema, que eu fiz tudo, TCC, a faculdade faliu e eu fiquei sem Foi, diploma. não conseguiu finalizar. Letras. Mas eu entrei em logística também, eu fiz um monte de Também coisa. fiz um monte de coisa. Eu tenho meias faculdades, assim, de um monte. Vi um pouquinho de cada e pega tudo e faz a sua formação. Isso, mas psicologia e letras, assim, são as minhas paixões, assim. E aí, Um xodó. São xodós, assim, porque eu gosto muito dessa parte, assim. E aí, o que acontece? Mas eu lembro que eu chegava na faculdade, às vezes, nas primeiras, que eu entrei com 18 anos, com 19, e eu não tinha corpo. Eu não tinha corpo. Meu corpo não respondia. Meu corpo não conseguia responder, por quê? Meu, ficou batendo Cansado. marreta ali o Cansado tempo do dia todo. inteiro. Eu não entendia isso naquela época, hoje eu entendo, mas musculatura ainda não estava formada, você com 16, com 18 anos, e eu demorei muito, tudo meu foi muito atrasado. Eu cresci até os 24 anos, então assim, o meu tudo foi atrasado. Então, não estava formado, e com aquele tipo de trabalho que destruía você. Como Mas você vai nunca chegar a desistiu, estudar? né, PC? Não, Graças brasileiro. a Deus, né? E faz um trabalho A gente não lindo, tinha né? essa Porque opção. assim, é o que a gente Não está falando. tinha, A não tinha cultura, opção. ela abre mente, ela abre visão, né? Te tira de vários caminhos que, né? Todo mundo tem a possibilidade de ir, não é legal, né? Então eu falo que a cultura, ela seja música, arte, seja o que for, ela, né, tem uma raiz muito forte para quem quer crescer na vida, seja, mas Dani, mas eu gosto do comercial. Mas tudo bem, mas você tem uma cultura. Você tem uma cultura a prezar, né? Eu acho que a cultura, ela te tira daquela situação de vítima, sabe? Exato. Porque você consegue ter a consciência que você precisa estudar de alguma forma. Para entender um pouco mais, onde seja. E você não fica sendo bobo da corte. Manipulado. Né? Isso Vocês mesmo. sabem que então. Ela amplia a sua visão Exato. e te forma uma pessoa mais crítica. Exato. Isso, muito mais. Né? Não sei se vocês conhecem o livro Fahrenheit 451. É uma ficção, mas é muito, muito dos dias atuais, que ele conta a história, não vou me lembrar agora o nome do tá vendo? Não vou me lembrar agora o nome do autor. Porque não é seu vizinho, exato, se ele fosse seu vizinho. Eu sabia. Eu vou depois vocês pesquisam lá, porque é justamente isso, é um local que eles são dominados pelo governo. E aí não podia ter livro de jeito nenhum. Então, os bombeiros, em vez de apagar o fogo, eles ateavam fogo para quem tinha livraria em casa, tinha livro. Por quê? Porque a sociedade era manipulada e não podia adquirir conhecimento para você não bater de frente. Senão você não ia se deixar manipular, entendeu? Né? Mas isso já aconteceu na vida real. Já. Então, mas ele é mais atual do que você imagina. Depois você lê lá, você vai amar. E exatamente, não é tão difícil dos dias de hoje. Então, por isso que eu falo para os jovens, leia, porque é cultura, vai fazer uma arte, vai fazer um esporte, né? O Isaac também, desde pequenininho, eu também descobri, assim como sua mãe, descobri que ele gostava de música. A gente ia nos lugares e ele pegava baqueta, caneta, coisa, e simulava de uma bateria. Aos 3 anos de idade, ele ganhou uma bateria profissional. E aí, deu uma afastada, mas agora ele tá voltando, porque é o dom. E a gente precisa estimular esse dom. Mas eu falei, mas você precisa ler? É o que o PC falou lá no começo do podcast. Se a gente não lê, acaba fechando a nossa mente, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, para poder estimular os meninos, né, para ler. Falava assim, ó, você não precisa gostar de ler, mas você quer
adolescente, você quer pegar as menininhas? Ah, quero paquerar. É. Então leia que aí você vai chavecar melhor e as meninas vão querer você. Porque você tem vocabulário, Isso mesmo. Você tem vocabulário, você Até tem pra chavecar tem literatura. criatividade, é isso, né? Olha, gente, tem tanta coisa pra falar. A Elaine, ela faz um trabalho com o empreendedorismo, com as mulheres e a Isso. comunidade LGBTQIA+, né? Tem um Isso. monte de coisa que eles fazem, mas assim, o tempo já esgotou, não deu tempo. Não deu- A gente precisa da segunda parte. É verdade. Passa muito rápido, né? Ah, eu quis muito Ó, pra falar da trazer. feira tem que fazer um só com a Elaine. Tem. Vamos fazer, Elaine, vamos, porque Traz as uma mulheres menina. empreendedoras ABC já se juntou a ela também, Isso. né? Nós vamos ali fazer um café de negócios, nós vamos conhecer, juntar essas comunidades, porque a gente precisa de apoio, Sim, né? Ninguém isso empreende mesmo. sozinho. Eu tava vendo seus podcasts, que ela também tem um podcast, gente, assistam lá. É o Empreende. É o Pode Empreender Pode Elipa. Empreender, Elipa, isso, Elipa. Você teve um programa no YouTube há 3 anos, não faz mais? Que é o Elipa Editora. Lipa. Alguma coisa assim. Ele foi voltado mais na pandemia, né? Foi. Aí era a editora que, ora eu era o âncora, ora era a Elaine, Tá, mas foi mais entendi. quando não podia fazer, porque a gente tem as rodas de conversa, a Tá. gente tem sarau, tem slam, Tem bastante coisa. e a gente não conseguia Agora fazer tá por causa da mais no presencial pandemia. A mesmo. gente voltou pro presencial, é. Gente, que gostoso! Que casal maravilhoso! Espero que vocês, assim como eu, né, está assim impactado com o trabalho deles. Eu quero conhecer de perto, eu quero ler os livros, viu? Vamos divulgar. Entra lá nas redes sociais deles, vocês vão ver quantas coisas bacanas eles fazem aí para fomentar a cultura do nosso país, do nosso São Paulo, né? Do nosso São Paulo, porque a Heliópolis, ela é uma, se não a maior, né? É A maior. maior, América né, Latina. comunidade do mundo, Da América da Latina. América Latina. Então, é isso, gente. Olha, muito prazer, assim, uma honra mesmo ter recebido vocês aqui. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe grandemente o trabalho de vocês. E continue naquele versículo que eu falei, o dom de vocês, segue trilha o caminho, que eu tenho certeza que as bênçãos e a prosperidade vai vir sobre vocês. Ai, obrigada, Dani. Eu que agradeço. Muito feliz de ter participado com você. Muito mesmo, é só gratidão. Ai, Obrigado, feliz. viu? Obrigado pelo convite. Depois você conversa com a Foqueira. Da feira precisa de um inteiro. Vai precisar de um inteiro, porque É, assim, muito bom. maravilhoso. E aí, deixa as redes sociais de vocês. O meu é @PCMarciano e @Editora Gráfica Heliópolis. E tem um site também, www.editoragraficaheliópolis.com.br. Perfeito. Lá tem toda a gama de livros também. O meu é @Elaine_Vital e @Feira Divas do Sol. Maravilha. Que a gente depois vai falar sobre isso, Isso. um monte de coisa para falar. O meu é danipinheiro.consultoria e até o próximo podcast. Tchau.